Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje vamos falar de limite. Tá legal? Olha só aí. Imagina que você tenha a seguinte função. Olha só. Vamos ver aqui. Imagina que você tenha a seguinte função. Digamos aqui. F de x igual a... Vamos ver aqui. 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Digamos que você tenha esta função aqui, ó, sobre x mais 3, tá certo? Alguma dúvida que o domínio dessa função é Deixa eu fazer uma pequena mudança que eu cometi um equívoco aqui, rapidinho, só um minuto. Apagar. Tá, vamos começar de novo. Olha só. Imagina que você tem a seguinte função. F de x igual a... Sei lá, vamos colocar aqui... Deixa eu ver só aqui uma coisinha rapidinho. Vamos colocar aqui x menos 1 vezes 2x mais 6 sobre x menos 1, né? Na verdade, eu quero escrever essa função aqui, ó. 2x ao quadrado mais 6x menos 2x. Veja como é que eu estou construindo, né? Menos 6 sobre x menos 1. Tá certo? Aí eu vou ter aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 sobre x menos 1. Bom, as duas leis são iguais, né? É óbvio, né? Porque eu na verdade, multipliquei ali, né? Ó, aqueles dois fatores, né? Ó, perfeito? Multipliquei os dois fatores e criei essa função aqui, ó. Por que eu fiz dessa forma? Né? É claro que se eu cancelasse esse com esse, daria 2x mais 6, mas eu não posso cancelar, né? A não ser que eu diga que o x não é 1. Porque se o x for 1, vai ficar 0 sobre 0, aí não vai haver cancelamento. Mas, quando eu for definir aqui o domínio, olha o que eu vou fazer. Quando eu for definir aqui o domínio, né, ó, eu vou pensar aqui, ó, domínio dessa função, claro, é todos os reais, tirando o 1. Alguma dúvida aqui, ó? Por que 1 não pode estar no domínio? Porque se 1 estivesse no domínio, aqui embaixo daria 0 e não existe divisão por 0, perfeito? Qual é o meu objetivo? Fazer o gráfico dessa função. Entretanto, quando eu for escolher os valores, observe, eu não posso escolher o 1, porque senão daria problema aqui, ó. Em cima daria 0, né? Porque daria 2 mais 4, 6 menos 6 sobre 0, né? E isso não é definido em matemática, né? Tá certo? Agora, para eu fazer o gráfico, olha só. Para eu fazer o gráfico, eu vou fazer assim. Eu vou aqui escolher o valor do x, escolher o valor do y, tá certo? Eu vou colocar o 1 bem aqui, ó, e vou separar ele. Por que eu vou separar ele? Porque a gente sabe de algo importante sobre ele, né? Que aqui, ó, a função não é definida. Então, para o 1, não existe o y. Tá certo? Agora eu vou colocar valores aqui em cima menores que 1 e aqui embaixo valores maiores que 1 para eu saber mais ou menos o que acontece. Aí, olha só. Digamos que eu colocasse aqui valor menor que 1, digamos o 0. Tá certo?
Aí qual seria a imagem do zero? Você colocaria zero aqui, aqui daria zero, aqui daria zero, ficaria menos 6 sobre zero, e ficaria menos 6 sobre menos 1, a imagem do zero é 1. Perfeito? Bom, agora eu vou colocar um número melhor, 0,9. Se você colocar 0,9, quanto é que vai dar? Aí teria que fazer a continha, né? Teria que ser 2 vezes 0,9 ao quadrado, ó. Estou substituindo aqui, ó, o 0,9 mais... Professor? Oi? Oi? É menos 6 sobre menos 1 daria 6? É isso aí. Perdoe aí o lapso, é a idade. Pronto? Você não estava vendo 6? Testando a gente, né, professor? Só testando. Aí, ó, aí teria que colocar aqui o 0,9, né, ó, no lugar do x. Obrigado. Menos 6 sobre 0,9 menos 1, né? Tá certo? Aí, ó, o que é que daria isso? Aí tem que fazer as contas, não tem jeito, né? Ó, aqui daria 0,81, tá certo? Então daria 2,6, daria 1,62, eu acho, né? Ó, tá certo? Porque 0,9 ao quadrado é 0,81. Aí se eu multiplicar por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 16, 16 dá 1,82, né? Mais 4 vezes 9, 36, 3,6 menos 6. Tudo isso dividido por menos 0,1. Até aí, alguma dúvida? Tá certo? Aí, olha só, o que vai dar isso? Isso vai dar 1,62 mais 3,6. E isso vai dar 2, 12 vai 1, 5,22, né? Ó. Aí tem que diminuir 6, né? Ó. Se diminuir 6, vai dar menos 6 vai dar menos 0,78, tá certo? Sobre menos 0,1, tá certo? Então, isso aqui vai dar 7,8. Alguma dúvida? Parece que tem alguém querendo entrar, é? Não, é impressão minha, que eu vi um barulho aqui. Tá certo? Então vai dar menos 7,8, tá certo? Agora, ó, vou colocar esse outro número aqui, ó, 0,99. Aí, ó, aí aqui, ó, tem que entrar 99, 99, 99 e você vai ter que fazer a conta, né? Tá certo? Tá ok? E aí, quanto é que vai dar isso? Isso vai dar... Deixa eu pensar aqui, ó. Peraí. Deixa eu pensar aqui para fazer rapidinho. 1,98, né? Mas tá, já sei quanto vai dar. 7,98. Perfeito? Aí, se você colocar, vou colocar mais perto do 1 aqui, ó. 0,999, né? 999 milésimos. Isso vai dar 7,998. Tá certo? Não se preocupe, é porque eu sei fazer a conta rápido. Eu sou o cara que faz a conta rápido. Às vezes erra, mas faz a conta rápido, entendeu? Deixa eu apagar aqui esse excesso. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Tá, agora, imagina o seguinte, que em vez de eu colocar, se eu colocasse assim, 0,999999, qual seria o resultado? Você consegue adivinhar? 7,9 alguma coisa. Pois é, 7,9 ficaria alguma mais perto de quem? 8. Pois é, então toda vez que eu pegar um número menor que 1, mas bem próximo do 1, e substituir lá no lugar do x, o resultado vai ser um número menor que 8 também, né? Nesse caso, menor que 8, mas bem próximo de 8. E quanto mais próximo de 1
eu substituir o valor, né, a imagem dele vai dar um número bem próximo do 8. Perfeito? Entendido isso? Agora vamos ver o que acontece pelo lado dos maiores? Vamos ver o que acontece pelo lado dos valores maiores? Então, digamos que eu colocasse o 2 ali. Me diga aí, faça a conta aí, me diga só quanto é que é a imagem do 2. Se eu colocasse 2, qual seria a imagem? Então, seria... Quanto? Diga aí para mim, rapidinho. 8,1, sei lá. Não, colega. Menos 6. Tem que substituir lá, aqui, ó. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Ah, não. 2 mais 8. Perdão, 8 mais 8, 16. 16 menos 6, 10. 2 menos 1 é 1, então vai dar 10, querido. Você tem que fazer lá, você não tem que adivinhar, não. Isso é matemática, né? Não é evidência ainda não está na hora da evidência, entendeu? Por enquanto, a gente tem que aprender muito matemática para chegar ao momento que a gente consiga adivinhar o resultado, tá entendendo? Então, ó, a imagem do 2, é só você colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 menos 6, 10. 2, né? O x é 2. 2 menos 1 é 1. 10 sobre 1 é 10. A imagem é 10, perfeito? Agora, tu imagina que eu colocasse aqui, ó, sei lá, 1,1. Qual seria a imagem? Tem que substituir lá e fazer as contas, né? Ó. Usa a calculadora aí, ó. Aí confirma aí o meu resultado, vê se eu consigo acertar. Quando você coloca 1,1 dá 8,2? Confere aí, tá certo? Aí, ó, eu vou colocar mais próximo do 1. Se você colocar 1,01, vai dar 8,02? O 8,2 está correto. Vou fazer o próximo agora. Rapaz, eu faço conta muito rápido e muito bem, né? Olha só. Olha aqui desse outro. O que vai dar? Professor, quando eu tava falando lá que deu 8,2 é porque eu tava falando do limite dele já. Não, mas o limite não é também esse que você está falando, tá? Professor, esse daí, no caso, é o limite deles, é o... É a assíntota, né? Vamos já chegar lá. Vamos devagar, tá? Aí, ó, se eu colocar 1,01, caramba, 1,001, né, ó, 001, ó, vai dar 8,002. E quanto mais próximo do 1 aqui, ó, mais um valor maior que 1 eu coloque aqui, o resultado vai ficar mais próximo de 8 como antes. Né, ó? Na verdade, ó, quando eu coloco o valor menor que 1, deu valor próximo de 8, mas menor. Quando eu coloco valor próximo do 1 maior que 1, deu valor próximo do 8, mas maior. Claro que isso não é regra. Podia ser o contrário. Podia que aqui desse os maiores e aqui desse os menores. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ficou assim. Perfeito? Tá entendido isso? Tá ok? Aí, ó, é daí que surge aquela expressão que você conhece, ó. Que o limite, que o colega falou agora há pouco, quando x se aproxima de 1, veja que o x, ó, em nenhum momento foi igual a 1 aqui, né? Ó. Por quê? Porque se o x for igual a 1, não tem imagem. Não é? Ó? Mas o x ficou bem próximo do 1, né? Ó. Então, quando o x se aproxima de 1, não importa se pela direita ou pela esquerda, né? Ó. Tá certo? Não importa, né? Da função 2x ao quadrado mais 4x menos 6 sobre x menos 1 é exatamente o 8. Por quê? Porque quanto mais próximo do 1 você escolher o x para substituir aqui, ó, o resultado não vai dar 8, mas vai dar cada vez mais próximo do 8. Não importa se você coloca um número maior que 1 ou menor que 1. O resultado vai ficar mais próximo de 8. Perfeito? Aí isso é que significa o limite. O limite não é uma coisa que dá igual, mas é uma coisa que se aproxima tanto quanto você queira. Se não se aproximar o suficiente, você não pode dizer que o limite é aquele valor. Nesse caso, não. Ó.
Quanto mais próximo de 1 eu colocar aqui o valor, digamos que eu pegasse aqui, ó, 1,00000001, né? Se eu dissesse que o x é esse valor, sabe qual é a imagem dele? Sabe qual é a imagem desse valor? É 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vai ficar mais próximo do 2. E se você escolhesse pelo outro lado, x igual a 0,99999, digamos aqui, ó, olha o que daria o f de x. Daria 7,99998. Tá certo? Então, ó, quanto mais você fizer o x se aproximar do 1, a imagem dele fica cada vez mais próxima do 8. Por isso que eu posso dizer que o limite é 8. Não vai ultrapassar, entendeu? Nem para um lado, nem para o outro. Vai ficar bem pertinho do 8. Perfeito? Quanto mais próximo do 1 você colocar o x, né, como nós estamos vendo aqui, a imagem dele vai ficar cada vez mais próxima do 8. É isso que é o limite quando você faz o x tender a esse número. A ideia de proximidade. Perfeito? Tá ok? A ideia de proximidade, né? Ah, por que isso? Porque se você cancelasse aqui, ó, esse com esse, o resultado ficaria 2x mais 6. Quer ver? Coloca aqui, ó. Se for 0, 2 vezes 0, 0, mais 6 dá 6, ó. Tá certo? Coloque o 2. 2 vezes 2, 4, mais 6 dá 10. Pode colocar qualquer um desses valores, só aqui, ó. Por quê? Porque eu posso cancelar esse com esse. Perfeito? Aí, ó, o resultado seria como se fosse o 2x mais 6, mas não é, porque a nossa expressão é essa, né? Tá certo? Por quê? Para o 2x mais 6, a imagem do 1 é 8, mas para o 2x mais 6, mas para essa função aqui, ó, infelizmente não. Tá certo? Então, uma maneira de você saber o limite é essa aqui, colocando valores, né? Ó. Outra maneira é essa aqui, simplificando, tá certo? Né? Aí você vai saber o limite. Na função original, vai ficar mais próximo do 8, mas na que você usou para achar o limite, dá exatamente 8. Perfeito? A ideia vai ser essa daqui para diante, tá ok? Ó. Aí, olha aí. Deixa eu voltar aqui, que foi muito rápido, né? Aí, olha só, né? Tá certo? Ó. Se você fosse fazer o por 2x menos 6, por 2x menos 6, ó, dá 8. Mas para aquela nossa função, ó, aqui, ó, para a nossa função, ó, a nossa função não tem imagem do 1, tá certo? Na nossa função, você pode colocar o limite quando x tende a 1, tá certo? Por quê? Porque a nossa função não é 2x mais 6. Mas para a função 2x mais 6, o limite dá exatamente 8. Perfeito? Né? Tá ok? Tá ok. Entendido aí a ideia direitinho agora? Sim, professor. Aí, devido a isso, né, a gente deu a definição não, a gente mostrou como é que chega no limite geral. Mas tem uma outra coisa, né, ó, que é o limite à esquerda e o limite à direita, né? Ó. O que significa isso? Né? A gente escreve assim, ó, que o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, para significar esquerda, a gente coloca um sinalzinho de menos, tá certo? Né? Ó, da função, vou colocar aqui, da função f de x, para não ter que escrever a função, tá? É igual a 8, tá certo? Ó, vou já dizer o significado. O limite, quando x tende a 1... Opa, não saiu aqui o menos, né? Tá certo? Aqui já faltou a seta. Quando o x tende a 1, agora pela direita, né? Tá certo? Agora eu vou explicar por que fala pela direita e pela esquerda. Vou já lhe dizer, ó, da função. Nesse caso aqui, ó, Isso. também deu 8. Diga aí. É errado eu dizer que só existe limite em funções racionais? Não. Tem função que tem limite, tem função que não tem limite. Não importa qual seja ela. Tá certo? Tá certo. Tá. Aí aqui é o seguinte, ó. Quando eu venho pelos valores maiores que o 1, aí eu falo como está aqui, ó, que é pela direita. Ó. Por quê? Porque os valores do x eu estou escolhendo maiores que 1, que é esse caso aqui, né? Ó. Né? Esse caso aqui do lado direito aqui. Ó. À direita significa que você está usando valores de x maiores que 1. Quando você fala à esquerda, aí você está aproximando por esse lado aqui. Ó. Tá vendo? Ó?
Pela esquerda, porque a esquerda são os valores menores que 1. Perfeito? São os valores menores que 1. Então, você fala quando x tende a 1 pela esquerda. Então, você está só olhando para valores que são menores que 1. Tá certo? Quando você fala x tende a 1 pela direita, então você está observando só valores maiores que 1. Ó. Só essa outra parte aqui, né? Ó. Só essa parte aqui, perfeito? Ó, aqui, ó. Esse aqui é o pela direita, que são os valores maiores que 1. E esse aqui, ó, é o pela esquerda, que são os valores menores que 1. Né? Como é que você significa isso no limite? Você coloca aqui menos, para significar pela esquerda, aqui do lado do 1, ó, em cima, e aqui no mesmo local, em cima, mais quer dizer que é pela direita, né? Quando o limite existe, né? Que no caso aqui deu 8, né? O limite à esquerda e à direita é igual. Se o limite à esquerda e à direita for diferente, é porque o limite geral, esse aqui, ó, não existe, tá certo? O limite só existe quando você olhar por um lado e olhar pelo outro, tem que dar exatamente o mesmo valor. Quando o limite à esquerda e à direita é igual, é porque o limite existe, tá certo? Quando o limite à direita e à esquerda não existe ou é diferente, é porque o limite não existe. E tem funções que o limite não existe. Perfeito? Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Tá. Antes da próxima tela, vamos olhar aqui, eu vou escrever aqui em cima, aqui no cantinho. Se você fosse calcular assim, ó, nossa função fosse f de x igual a x mais 3, ó, vou colocar com o mesmo valor, com o 1. X menos 1. Esse limite não existe. Se você fosse calcular o limite de x mais 3 sobre x menos 1, quando x tende a 1, você ia dizer o seguinte, que esse limite, infelizmente, não existe. Perfeito? Porque se você colocar valores próximos de 1 aqui, ó, não vai se aproximar de ninguém, vai só crescer, tanto para um lado quanto para o outro, tá certo? Vai só crescer. Como não vai se aproximar de ninguém, como aqui, né, ó, que se aproxima de 8, a imagem, então você vai falar que o limite não existe. Perfeito? Você pode até tentar, pode testar. Você vai ver que não existe. Professor, pode repetir, por favor? Quando não existe? Tá, não é quando não existe. Existem várias situações onde não existe. Uma delas é, se você for calcular aqui, ó, deixa eu mudar aqui o para a seta, rapidinho. Caramba. Deixa eu mudar aqui para a seta para ficar melhor. Se eu calculasse aqui, ó, pelo lado esquerdo, né, substituísse valores próximos de 1 pelo lado esquerdo, desse um valor, e pelo lado direito desse outro valor, né, os limites laterais iriam existir, mas deu valor diferente, é porque o limite geral, aquele limite de antes, né, ó, esse aqui, ó, que é o limite geral, ele não existe. Se por um lado der uma coisa e pelo outro ficar dando outra, completamente diferente, né, então o limite não existe. Não é o caso aqui, ó. A gente viu que tanto por um lado quanto pelo outro, os resultados ficavam mais próximos de 8, né, ó. Então, a gente fala que pela direita e pela esquerda, o limite é 8. Tá certo? Agora, se aqui se aproximasse de um valor, digamos 5, e aqui continuasse 8, então o limite de verdade não existe. Tá certo? Isso é uma maneira. Outra maneira, se você for pegar valores próximos de 1 aqui, ó, tá certo? Ó, se você for pegar valor próximo de 1 aqui, tanto valores menores quanto maiores, os resultados vão sempre ficar ou muito positivo, muito grande, ou muito negativo, muito pequeno. Tipo assim, vai dar mais 5 milhões, 3 milhões. Conforme você coloca 0,9, 0,99, em vez de se aproximar de alguém, ele dispara, cresce. Ou então, quando você coloca 1,001, 1,00001 aqui, ó, em vez de se aproximar de alguém, nesse caso, vai dar um número negativo, tipo assim, menos 5 milhões, menos 3 milhões. Entendeu? Aí, nesse caso, também, o limite não existe. Perfeito? Então, ó, apresentei duas situações onde o limite não existe. Onde o à esquerda e o à direita é diferente, ou então, onde o negócio cresce. Perfeito? Ou decresce, né? Agora, vamos olhar aqui, ó, olhando a partir do gráfico. Imagina que eu desenhei um gráfico disso. Tá certo? Imagina que eu desenhei o gráfico disso aqui, ó. Tá certo? Ó, se o limite, né, ó, eu vou escrever essa situação. Ó. Se o limite... Opa, vamos mudar aqui para escrever essa situação.
se o limite, quando x tende ao número p, antes era um 1, né? Agora a gente está chamando de p, da função existe e é um número L, a gente já viu duas coisas, que para isso ser verdade é necessário que o limite da função, quando x se aproxima de p pela direita, tem que dar o L também. Se você calcular o limite quando x se aproxima de p pela esquerda, também tem que dar o mesmo valor, né? Como esses dois são iguais, aí a conclusão é essa aqui, né? Tá certo? Que é o que ele está dizendo aqui, né? E se algum dos lados... perdão. Oi, fale. Se algum dos lados, seja o da direita ou da esquerda, não der um limite, não se aproximar de L, então também não tem limite, correto? Não tem limite. Para ter limite, tem que ser os dois exatamente iguais. Se um não existir e o outro existir, não tem limite o geral. Tá certo? Só tem os laterais. Perfeito? Tá, aí aqui, ó, deixa eu voltar aqui e voltar para lá de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo o seguinte, que se você pegasse qualquer valor aqui nesse intervalo próximo do P e achasse a imagem dele, o resultado daria qualquer valor aqui próximo do L, né? Tá certo? Por exemplo, se você pegasse esse cara aqui, ó, aí fosse achar a imagem dele, ó, a imagem dele vai estar aqui dentro, perto do L, ó. E quanto mais próximo do P você pegar, ó, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, a imagem vai ficar cada vez mais próxima do L. Eu estou pegando aqui um pouco longe, né? Ó. Mas se eu pegar mais perto aqui, ó, aí você vê aqui pela função que a imagem vai dar mais próximo do L, né? Então, essa é a ideia do limite, a ideia de proximidade. Perfeito, né? Tá ok? Então, outra coisa aqui, ó. Se a resposta for afirmativa, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. Acabamos de dizer. Não é? Ó? Tá? Limite de função. Se f é uma função e p é um ponto de acumulação no domínio da aplicação, entende-se a notação limite de f de x quando x tende a p é igual ao L. Como o limite de f de x quando x se aproxima de p é o L, quer dizer o seguinte, f de x se aproxima do número L quando x tende a p, né? Então, na verdade, são coisas equivalentes, né? Quando você faz o x se aproximar de p, as imagens desse x, né, pela função, se aproximam do L. É isso que quer dizer o limite, né? É isso que quer dizer esta situação. Perfeito, né? Qualquer valor aqui dentro desse intervalo, com o P no centro, ó, a imagem vai estar dentro do intervalo com L no centro. E quanto mais próximo de P você pegar o valor do X, mais próximo de L vai estar a imagem dele e vai estar o resultado, tá certo? Por isso que significa limite de f de x quando x tende a P ser o L. Perfeito? Tá ok? Tá? Aí, ó, mas isso, ó, nessa função, ó, a imagem do P não é o L, ó. A imagem do P é esse outro cara aqui que não tem nada a ver com o L, né? Então, ó, pode acontecer assim, que a imagem do P ser um valor e o limite quando x tende a P ser outro completamente diferente, né? Ó, nesses casos aqui anteriores, no caso do gráfico anterior, a imagem do P, ó, coincide com a imagem, é exatamente o L, né? Ó, nesse caso, o L é o f de P, né? Ó, é a imagem do P. Mas isso nem sempre ocorre, como aqui nessa outra situação. Tá certo? Aqui, ó, nessa situação, ó, calma, a imagem do P, nesse caso aqui, ó, tá coincidindo, ó. Nesse caso tá coincidindo, ó. Nesse caso aqui tá coincidindo. Vamos já ver outra situação, só um minuto. Nesse caso tá coincidindo, ó. Você vê que coincide, ó. O f de P, ó, é o limite. Tá certo? Perfeito? Porque, ó, a bolinha está fechada, não é verdade? Ó? Então, ó, a imagem do P é o f de P, que nesse caso coincide com o limite. Mas isso nem sempre é verdade, tá certo? Tá? Deixa eu apagar isso aí, ó, para colocar a outra situação. Mas pode ser assim, ó, a imagem do P, ó, não está na linha do gráfico. A imagem do P, ó, está fora da linha do gráfico. Ou seja, o gráfico vem, interrompe,
vai lá para o P, aí volta e continua, tá certo? Aí, nesse caso, ó, o limite da função quando o x tende a P, ó, é o L. Só que o L, nesse caso, não é a imagem do P. Isso pode acontecer também, tá certo? Como naquele primeiro exemplo que nós vimos, né? Ó. Se a gente tivesse pego a função 2x mais 6, a imagem do 1 é 8. Mas para a nossa função, o 1 não tem nem imagem, né? Naquele caso que a gente viu lá na primeira tela. Perfeito? Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, nesse gráfico aí, só de gerar o gráfico a gente consegue saber que o P, ele não pertence ao domínio e esse P ele não tem imagem. Não. Nesse gráfico aqui, o P tem imagem sim, ó. Porque a imagem do P, ó, ela só não está na linha do gráfico, ela está fora da linha do gráfico, tá vendo? Ó? Naquele nosso caso, o 1 não tinha imagem. Mas nesse aqui, ó, o P tem. Perfeito? Tá, entendi. Entendido? Mas esse P, ele não pertence ao domínio, mesmo assim? Não, Então... ele tá no domínio, tanto é que ele tem imagem. Tá certo? Tá Só certo, que ele entendi. não está na linha contínua do gráfico, ele é um ponto fora da linha. Por isso que aqui está aberto, ó. Porque o ponto que deveria ser aqui, ó, tá fora, né? Ó. Digamos assim, ó, que aqui é 5 e aqui é 7, tá certo? Aí o gráfico vem, passa aqui na imagem 5, né? Ó. Tá certo? Aí continua. Perfeito? Por quê? Porque a imagem do P, ó, é o 7 aqui em cima, fora, e não o 5 como deveria ser. É porque como eu tô pensando que a imagem dele não tá na reta do gráfico, ele não pertence àquela função dessa reta. A imagem dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembra que eu fiz exemplo de função? Que eu fiz exemplo de função que o gráfico ia assim, ó. O gráfico começava, aí chegava aqui nesse ponto, né, ó, daqui de um certo número, que em vez dele continuar aqui, ó, ele continuava em outro lugar. Lembra que teve gráfico assim? Uhum. Pois é. Só que esse aqui é uma situação similar. Só que em vez de quebrar e ir para outro lugar, ele só quebra a linha. Tá certo? Ó, aí a imagem desse, digamos que aqui é o P. Aí a imagem desse P, né, ó, é essa aqui, ó. Tá certo? Aí aqui é a bolinha aberta. Podia ser diferente? Claro que podia. Aqui podia estar a bolinha aberta e a imagem do P ser esse outro número aqui. Perfeito? Ó. Nesse caso aqui, ó, acontece algo diferente. O gráfico vem, aí quebra como naquele outro, né? Ó. Aí a imagem do P, ó, é esse outro número aqui, ó. Digamos que aqui é o 5 e aqui é o 7. Aí a imagem do P é 7. Aí depois, ó, continua normal o gráfico. A imagem de todo mundo aqui do lado, de todo mundo, ó, continua no gráfico normal, ó. Naquela linha, continua na linha. Mas a imagem do P é que sai fora da linha. Por isso que tem essa bolinha aqui, entendeu? Como o P tem imagem, então ele está no domínio. Entendeu? Entendi. No caso daquele nosso primeiro exemplo, o 1 não tinha imagem, não é verdade? Então ele não estava no domínio, porque ele não tinha imagem. Mas eu podia ter feito assim, ó. Olha só como é que eu podia ter feito. F de x... Opa, deixa eu escrever aqui. F de x igual a, digamos, olha só, era 2x ao quadrado mais 4x menos 6, né? Isso, dividido por x menos 1. Sobre x menos 1. Aí eu podia ver assim, que a função é isso se o x não for um 1. Né? Na verdade, aquela nossa era, vou dar um outro nome, porque não é a mesma, né? Se o x não é 1, é isso. Aí eu podia dizer assim, ó, a imagem do 1 vai ser o 5. Se o x for igual a 1. Aí, ó. Aí aqui, ó, naquela função f que nós fizemos, o 1 não estava no domínio, não é isso? Uhum. Mas nessa função g que eu criei, o 1 está no domínio. Tá certo? Por quê? Porque ele tem imagem, a imagem é o 5. Porque eu quis que fosse o 5. Eu escolhi dessa forma. Entendeu a ideia? Entendi. Pois é, porque eu escolhi. Se eu dissesse que a função era só isso, aí o 1 não podia estar no domínio. Mas como eu mudei para essa forma, aí o 1 passa a estar no domínio, entendeu? Perfeito? E eu podia até fazer melhor. Em vez do 5, era melhor até que fosse o 8, né? Não ficava mais bonito com o 8?
Não é? Então, vamos Uhum. continuar. Então, ó, a outra situação, lembra que eu acabei de falar? Olha aí, ó. Tá certo? Olha aí, ó. Aquela situação. Se você olhar pelo lado esquerdo, o limite é esse L aqui, né? Ó. Não é verdade? Se você olhar pelo lado direito, o limite, ó, é o F de P, ó. São duas situações, ó. Se você fosse calcular o limite quando x tende a P pelo lado direito, desta função aí, que tem esse gráfico, ó, isso dá esse cara aqui, né? Ó. Dá esse cara aqui, né? Ó. E esse cara é o F de P. Tá certo? Se você fosse calcular o limite quando x tende a P pelo lado esquerdo, que é pelo lado dos menores, né? Ó. Né, ó. Quando você pegar valores daqui, ó, a imagem dele está nessa linha, né? Ó. Qualquer valor aqui, ó, a imagem dele está nessa linha. Por isso que o limite é o F de P, pela direita. Quando você pegar pelos menores, ó, a imagem está aqui, ó. Tá certo? A imagem já é nessa outra linha. Então, quando você se aproximar do P, ó, as imagens estão se aproximando do L. Aí você vai dizer que o limite é o L. Tá certo? Aí, ó, não são duas coisas diferentes? Não é? Ó? Aí qual é a conclusão? Que o limite, quando x tende a P desta função, simplesmente não existe. Né? Se o f de P for diferente do f do L. Tá certo? Entendido a ideia agora? Do à esquerda e à direita? Ficou mais claro? Sim, senhor. Perfeito? Então, vamos continuar. Perfeito? Então, ó, como os limites à esquerda e à direita foram diferentes, então o limite geral não existe. Perfeito? Tá certo? Aí, vamos lá. Agora, vamos olhar o seguinte. Você lembra das funções constantes? Imagina que f de x é igual a 7. Tá certo? Lembra como é que é o gráfico disso? Né, ó, digamos que esse aqui, que eu desenhei muito feio, é o eixo x e o eixo y. Como é que é o gráfico dessa função? Lembra como é? É paralelo ao eixo x, lá onde o y é 7. Exatamente. Paralela ao eixo x, está aqui o gráfico da função, né? Ó. Paralela ao eixo x, né? Ó, passando aqui no 7. No y igual a 7. Perfeito? Exatamente isso. Exatamente isso, tá certo? Agora, imagina o seguinte. Qual vai ser o limite? Ó, vou pegar aqui o número 1, digamos. Vou pegar aqui o número 1. Aí eu quero saber qual é o limite quando x se aproxima de 1 dessa função. Dá quanto? Não muda, né? Sempre É sempre 7. 7. Ó, o que vai acontecer? Se você pegar assim, ó, pega o intervalo aqui próximo do 1. Pega o intervalo próximo do 1. Se você pegar a imagem de qualquer cara aqui dentro desse intervalo, qual vai ser a imagem? 7. Vai ser 7. Então não importa, o limite vai ser 7. Entendeu? Não, agora pega aqui, ó, pega mais para cá agora. Pega aqui o menos 3. Qual é o limite quando x tende a menos 3 desta função? Vai dar quanto? Faz a mesma coisa, tu cria um intervalo e acha a imagem de todos os valores aqui próximo do menos 3. Qual vai ser a imagem? 7. Então, qual vai ser o limite? Vai ser eternamente 7, professor, não importa qual. A valor. função é constante. Né? Se você fizer aquela tabelinha com valores próximos do menos 3 ou do 1, as imagens vão ser todas iguais a 7. E aqui é mais que próximo, é exatamente igual, né? Tá certo? É tão próximo que é igual. Então, ó, qual é a tua conclusão aqui? Ó? A tua conclusão geral para esse caso aqui? Ó? Que o limite
quando x se aproxima de qualquer elemento do domínio da função constante, digamos igual a k, vai ser sempre o k. Perfeito? O limite da constante é sempre ela própria, né? No caso aqui do 7, dá o 7, né? Então, se aqui fosse uma função f de x igual a menos 1, a imagem não, o limite seria menos 1. Perfeito? Entendido a ideia, né? Olha só. Olha aqui o que ele vai só repetir o que eu disse. Em primeiro lugar, vamos realizar a representação geométrica do gráfico da função constante, supondo que o valor de k seja positivo. Tá aí, ó, né? O que nós desenhamos, não foi? Importa quem é o p? Qual vai ser o limite? 7. Não, no caso aqui não é 7, aqui é k, né? Tá certo? Certo. Perfeito? Aqui é o caso geral. No nosso exemplo, foi o 7. Nesse caso, ó, é a constante que for a função, né? No nosso exemplo, foi o 7. Perfeito? Então, ó, f é uma função de R em R, constante definida por f de x igual a k. Então, o limite de f de x, quando x tende a p, para qualquer p no domínio, vai ser o k, né? No nosso caso, no nosso exemplo, seria o 7. Perfeito? E agora aqui, ó. Vamos ver. Qual o possível resultado para o seguinte limite? O limite de f de x, sendo que o f de x é a função x, tá certo? Tá ok? Né? Em um ponto qualquer. Agora a gente tem que, de novo, ó, tem que lembrar como é o gráfico da função, né? Ó. Perfeito? Vamos lá, vamos tentar desenhar aqui. Tá certo? Vamos tentar desenhar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer melhor. Opa, não saiu foi nada aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer melhor. Opa, já deu uma melhorada, né? Sabemos que aqui é o x, que aqui é o y, que você também costuma chamar de f de x, tá certo? Bom, o limite vai ser o próprio f de x, né, professor? Calma, vamos devagar. Não vamos adiantar os carros adiante dos bois, não. Vamos devagar, pô. Deixa eu ser útil, caramba. Desculpa, professor. Qual é a imagem do zero? É zero, né? Então o ponto vai ser aqui, né? Caramba. O ponto vai ser aqui. Tá certo? Qual é a imagem do 1? A imagem do 1 também é 1, né? F de x igual a x, né? Função identidade, como ele está dizendo aí, né? Então o gráfico vai ser esse aqui, né? Passando aí no 1. Perfeito? Mas não esqueçam que o número que está aqui, ó, aqui é 1, aqui vai dar 1. Quando você for olhar aqui, ó, no 2, a imagem vai ser também o 2, não é isso? Quando você for olhar aqui num ponto P qualquer, qual vai ser a imagem? Vai ser justamente o ponto P. Tá certo? Não é? Alguma dúvida até aí? Então, a minha investigação é qual é o limite? A minha investigação é qual é o limite quando x se aproxima de P, né? Porque eu não vou pegar o 1, o 2, vou pegar um ponto P qualquer para servir logo para todos, né? Da função f de x. Aí eu vou fazer bem devagar. Então, é o limite quando x tende a P de x, né? Perfeito? O que é que nós vimos? Se você criar um intervalo aqui, ó, as imagens aqui vão estar todas próximas do P, né? Não é isso? E quanto mais próximo do P, a imagem vai dar o f de P, que nesse caso é o próprio P. Então, qual vai ser o limite aqui? Diga aí para mim. Limite quando o quê, professor? Quando o limite da função P, x, quando x se aproxima de P. O próprio? É o próprio P. P, porque... Seja ele quem for. Então, se você for calcular o limite de x quando x se aproxima de menos 5, qual vai ser o resultado? Menos 5. Menos 5. Se você for calcular o limite quando x tende a meio da função x, vai dar o quê? Hã? Meio. Meio, perfeito. Tem que dar o próprio valor, porque a função leva o valor nele mesmo. Então, o limite vai ser ele mesmo também. Perfeito? Tem função que é só você pegar o valor e substituir aqui. Aí o resultado vai dar aquele lá. Mas tem função que é mais complicada, como a gente viu naquele nosso exemplo. Mas na maioria das vezes é só substituir, perfeito? Tá ok? Então vamos lá, né? Aqui, ó. Olha aí o que vai acontecer.
Olha aí. Quando x tende a P, o f de x se aproxima de f de P, que nesse caso é o próprio P, né? Perfeito? Então, limite, né? Então, limite de f de x quando x tende a P é o f de P, que é o próprio P, como a gente já sabia, né? Então, olha aí, vamos lá. Como é que a gente faz desse aí, ó? Né? Qual é o limite de f de x quando x tende a 1? Olha aí. Vamos olhar, né? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nesse caso, o x ele pode ser 1, né? E nesse caso ele pode ser 1. Então, ó, você não precisava investigar ó, o que foi feito aqui, precisava? Era só substituir lá. Ó. Como o x pode ser 1, é só substituir 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Perfeito? É isso que a gente vai mostrar agora. Entendi. Que em vários casos é só substituir. Ó. Por quê? Porque se você criar um intervalo aqui, ó, próximo do 8, né, você consegue um outro intervalo no domínio, onde a imagem de todo mundo está nesse intervalo inicial que você criou. Perfeito? A ideia é essa, né? E isso vai ser exatamente a definição do limite. Então, olha só, o que vai concluir? Ó? Se a função é uma função do primeiro grau, tá certo? O limite de f de x quando x tende a p, como o p está no domínio, é só pegar o p e substituir na função, como a gente acabou de fazer, né? Era 2x mais 6. A gente substitui no lugar do x o 1, 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Então, é só fazer isso quando a função for do primeiro grau. Tá certo? Na verdade, isso vale para qualquer polinômio. Entendeu? Para qualquer polinômio, é só pegar o valor aqui para onde está atendendo o x, né? Ó, só pegar isso aqui, ó, e substituir no lugar do x no polinômio. E você vai ter o resultado, né? Ó. Por exemplo, alguma pergunta? Olha o outro exemplo. É só substituir, né? Só pegar o 1 e colocar aqui no lugar do x, né? 1 ao quadrado mais 1 mais 3, ó, né? Olha aí, mesma coisa. Quando o x se aproxima de menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado mais 3, né? Menos 1 ao cubo é menos 1, aqui dá 1, vai dar 0, então o resultado é 3. Perfeito? Ó? Então, ó, na verdade, funciona para qualquer polinômio, de grau 1, grau 2, grau 3, é só substituir. Tá certo? Agora, olha o problema aqui. Ó. Lembra como é que é o gráfico dessa função? A gente já fez, né? Tá lembrado? Hipérbole. Pois é, a hipérbole, né? O que acontece se você quer calcular o limite de 1 sobre x quando x se aproxima de 0 ou tende a 0, né? O que é que vai dar isso aí? Ó, aí você vê, ó, que o gráfico tem um comportamento pelo lado dos maiores que 0 e um outro comportamento pelo lado dos menores. Então, é melhor você olhar separadamente, né? Ó. Então, você vai calcular o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, e também vai calcular o limite quando x tende a 0 pela esquerda, da mesma função. O que é que vai dar? Aí você olha aqui, ó. Digamos que se você pegasse o 1 aqui, né, ó, o 1, a imagem dele, você sabe que vai dar 1. Por quê? 1 sobre 1 é 1, né? Mas se você pegar aqui, ó, meio, pegar aqui meio, caramba, 1 sobre 2, a imagem do 1 sobre 2, ó, já vai dar bem aqui, ó, vai dar o 2, né? Ó. Se você pegar aqui, ó, 1 quarto, a imagem do 1 quarto já vai dar 4. E você percebe que quanto mais próximo do zero você pegar o valor, a imagem dele vai dar cada vez maior aqui no y. Conseguiu perceber isso? Sim. Pois é. Aí, quando as imagens crescem, quando você se aproxima aqui, ó, do valor que você está querendo olhar o limite, ó, aí você fala que isso é mais infinito. Por quê? Significa que quanto mais próximo do zero você pegar o valor, nesse caso pela direita, vai dar mais infinito.
né? Vai dar mais infinito? Não, os valores vão ficar cada vez maiores. Aí você conclui que é mais infinito. Esse mais infinito, ó, observe que não é um número. Só significa que as imagens estão crescendo no sentido positivo. Entendido a ideia? Sim, professor. Entendido a ideia? Todo mundo compreendeu o que acontece pelo lado direito do zero? Ó, minha avó falava assim, quem cala consente. Então, para mim, entendeu. Tá bom? Agora, pelo outro lado. Imagina que, em vez de pegar o 1, você pegasse aqui, ó, agora, o menos 1. O limite vai ser menos infinito. Imagina que você pega o menos 1. Qual é a imagem dele? 1 sobre menos 1 é menos 1. Perfeito? Aí, se você pegasse aqui menos meio, aí a imagem dele, ó, é bem aqui, ó, menos 2, não é isso? Do menos meio. Imagina que você pegue mais próximo agora, menos 1/4. Aí a imagem vai dar esse cara aqui, que é menos 4, não é isso? Qual é a sua conclusão? Veja que se não tivesse o sinal, estaria também crescendo, né? Ó? Mas está crescendo para o sentido dos negativos, que não está crescendo na verdade, está diminuindo, a gente sabe, né? Ó? Mas se não tivesse o sinal, estaria crescendo, né? Ó? Então você fala que esse negócio aqui, ó, está indo para menos infinito, né? Está ficando cada vez mais negativo, que se você pegasse o módulo, daria mais infinito, entendeu? Então, está indo para menos infinito, porque está descendo aqui o eixo Y, né? Ó, ficando cada vez mais distante do zero, né? Ó, e aqui cada vez mais distante, mas no sentido dos positivos, né? Ó, então, mais infinito. Qual é a conclusão? Que esse limite aqui, ó, não existe. Ah, professor, quer dizer que se ficasse mais infinito aqui e mais infinito aqui, quer dizer que o limite existiria? Não. O limite não existiria. Mas você saberia que a função estava sempre crescendo. Aí você podia colocar mais infinito aqui também. Entendeu a diferença? Entendeu o que eu quis dizer, colega? Eu só tenho uma dúvida. Deixa eu só olhar aqui uma outra coisa, ver se tem um outro exemplo falando disso. Só um minuto. Professor, eu não entendi essa última parte. Por que quando dá os dois mais infinitos, eu não posso dizer que tem um limite geral? Porque não há informação suficiente para afirmar isso? Calma, não. Tem informação suficiente para a conclusão, mas não para te dizer que o limite existe. Calma, vamos devagar. Vamos entender isso aqui. Entendeu isso aqui, né? Como foi mais infinito, menos infinito, o limite não existe. Tá claro isso? Certo? Sim. Tá. Eu vou apagar isso aí, tá bom? Agora imagina o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Vou desenhar aqui uma função. Opa. Ó, esquece isso aqui, ó. O que eu vou fazer não serve. Ah, não, eu posso fazer uma mudança aqui rapidinho que vai funcionar. Espera aí. Imagina que aqui é x ao quadrado. Caramba. Imagina que aqui, ó, é x ao quadrado. Perfeito? Entendido? Mudei a função. O domínio mudou? Sim. Não. Só não pode ser o zero. Não é? Ah, sim. Ok. Eu mudei a função, mas o domínio continuou o mesmo, mas eu mudei a função. O gráfico dessa função, vamos ver se eu consigo desenhar, é esse aqui, ó. Desse lado, é idêntico ao outro. Na verdade, tem uma mudança, né? Tá certo? Agora, aquela parte que o resultado era negativo, vai dar negativo? Não, porque ao quadrado vai ficar positivo. Vai dar positivo. Então, só vai fazer essa mudança aqui, ó. Imagina que está funcionando como um espelho o eixo Y, tá certo? É igualzinho, só que para esse lado, tá bom? Entendido a ideia do gráfico? Sim. Aí a pergunta é, qual é o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x ao quadrado? Agora a nossa pergunta é essa. Tá certo? Tá ok? Aí eu estou olhando o seguinte, ó, eu percebi o seguinte, que se eu calcular o limite quando x tende a 0 pela direita, ó, vai dar exatamente o de antes, não vai? Não é uma linha parecida com a de antes? Então vai dar exatamente o de antes, mais infinito.
Perfeito? Agora eu vou olhar aqui do outro lado. Qual é o limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x ao quadrado. Dá o que agora? Mais infinito também. Mais infinito também. É mais infinito. Lembra que eu falei antes? Que isso aqui não é um número? Só diz como é o comportamento da função? Entendi, professor. Então, seria com uma ideia Pois parecida é, com um ponto limite. incógnito ali, né? Limite não é incógnita, não. Só diz como é o comportamento da função. Que tanto faz. Se tu pegar valores se aproximando de zero pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, a função só cresce. Só cresce no sentido positivo. Se afasta de zero, indo para o lado dos positivos. Subindo aí a linha no eixo Y, não é verdade? Certo? Então, isso só descreve o comportamento da função. Mais infinito, aqui em reais, não é um número. Entendido? Então, o que tu vai dizer? Tu vai concluir a mesma coisa. Aqui, então, vai dar mais infinito. Alguma dúvida nisso? Não, professor. Não, Só que isso não é um limite, porque limite é sempre número. Entendeu a diferença? nesse caso, O limite Só se a continua não função- existindo. Mas tu sabe que o comportamento da função é sempre crescer, porque vai para mais infinito. Entendido a ideia? Uhum. Então, essa é a diferença. Ah, foi para mais infinito, é mais infinito. Então, o limite é mais infinito? É. Tá certo? O limite de 1 sobre x ao quadrado sobre x a zero é mais infinito. Mas isso não é um limite de verdade. O limite continua não existindo. Isso aí é só para te saber do comportamento da função. Significa que a função se afasta do zero no sentido dos positivos. Assim como se desse menos infinito, tu poderia dizer que é menos infinito e que se afasta de zero no sentido dos negativos. Entendeu a ideia? Se afasta muito rápido de zero no sentido dos positivos. Ou, se fosse menos infinito, se afasta muito rápido de zero no sentido dos negativos. Tá certo? É isso que significa o mais e o menos infinito. Isso não é um limite como ser igual a 5, ser igual a 7, ser igual a 8. Entendeu a diferença? Entendi, não é um número específico. Porque isso não é um número. Só quer dizer que a função vai crescer aí e não para de crescer. Tá certo? Essa é a diferença. Tá? Então vamos seguir adiante. Tá? Então aqui está só repetindo o que a gente acabou de verificar, né? Ó. X se aproxima de zero, a função cresce. Não é? Ó? Né? Para o outro lado, foi para o menos infinito, como a gente acabou de ver aqui. Ó. Olha aí. Ó. Opa, vamos ver devagar aqui, né? Ó. Olha aí, né? Ó. Então vai para menos infinito, né? Professor? Oi? Quando a hipérbole ela tem as assíntotas, ela vai influenciar? Não, a assíntota tá aqui, ó. O eixo X aqui é uma assíntota e o eixo Y é uma outra assíntota. O que é uma assíntota? Uma assíntota é uma reta que o gráfico se aproxima dela, mas nunca toca. Entendeu? Como a gente viu lá no início, lembra? Pois é, aí, tipo, nesse caso, o limite ele tá tendendo à origem, pelo que eu tô vendo. Não, o limite não está tendendo à origem. O limite está tendendo, nesse caso aqui, ó, para esse lado aqui, ó, pela esquerda, a menos infinito. Não tá Entendi, tô confundindo. Tá certo. O X é que está se aproximando da origem, pelo lado esquerdo, entendeu? Entendi. Tá? Quem vai é a função. O X também vai, mas para verificar para onde a função vai. Entendeu? Uhum. Tá. Aí aqui aquele caso, né, que a gente acabou de ver, né, ó. Tá certo? Agora sim. Agora aqui, ó, outra coisa. Aqui ele quer falar de outra coisa. Por exemplo, né, ó, vou escrever aqui de novo. Eu quero saber o limite. Opa, estou escrevendo no lugar errado. Bem aqui, ó. Bem aqui. Eu quero saber o limite dessa função x quando o x vai para infinito. O que é isso? É o mesmo que antes. Agora, ó, não é o resultado que é mais infinito. O x é que vai para mais infinito. O que significa isso para você? Que a função Que é todos crescente? os... Não.
Aí é que tá. É por isso que eu estou te falando. O infinito não é um número. Significa o seguinte, que eu vou começar a substituir valores aqui no x. Eu vou substituir o 1, vou substituir o 10, vou substituir o 1000, vou substituir o 1 milhão, vou substituir ali, ó, o 1 bilhão, e vou olhar a imagem de cada um, entendeu? Quando eu olhar a imagem do 1, vai dar 1, não é verdade? É o exemplo que você Alguma deu da dúvida? identidade. Pois é. Quando eu olhar a imagem do 10, também vai dar 10, não vai? Certo? Uhum. Quando eu olhar a imagem do 1000, eu também vai dar 1000, não vai dar 1000 a imagem? Ou seja, quanto maior for o x que eu pegar, a imagem dele também vai dar grande, que vai dar o próprio cara, não é isso? Né? Aí o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo o x crescer, não é? O que significa fazer o x crescer? É colocar valores muito grandes para o x. Como é que eu escrevo isso no limite? Eu escrevo assim, ó. Significa o seguinte, que eu estou colocando valores enormes no x e quero saber qual vai ser a imagem, qual o comportamento da imagem. Ora, conforme eu estou colocando valor grande no x, a imagem também está dando outro valor grande, não está dando valor grande? Não é isso? Sim. O que eu falei sobre o valor grande antes, no y? Significa que vai para mais infinito, não é isso? Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, que para essa função f de x igual a x, conforme eu faço x crescer, ó, o y também cresce na mesma medida. Perfeito? Mas nesse caso o limite existe, né? De novo, não. Mais infinito não é número. Entendeu? Mas como elas são identidade, quando o x tender algum número, o outro também vai tender aquele número. Tanto é que você fala assim, ó, o limite de x quando x tende a 5, dá 5, não é? Não é Então, verdade? aí, nesse caso, ele Não, existe. mas isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra completamente diferente. Ah, entendi, então. Aqui eu estou olhando só para o 5, não é verdade? Uhum. Não é? Vamos mudar aqui, ó. Vamos, em vez de x, vamos colocar 2x. Tá bom? Então, ó, quando eu colocar aqui, ó, 2x, aqui não vai dar 5. Vai dar 5? Vai dar 10. o limite quando x tende a 5 é 10. Se eu calcular aqui, ó, o limite quando x tende a menos 3 de 2x, vai dar o quê? Menos 6. Pois é. Então, vamos mudar aqui para 2x. Então, aqui vai dar o dobro de infinito? É. Claro que Eu não, né? acho. Vai dar infinito. Não existe dobro de infinito. O dobro de infinito é infinito. Por quê? Porque isso não é um número, meu amigo. É só a ideia de que está crescendo. O dobro de uma coisa que está crescendo vai ser o quê? Uma coisa que cresce 2 vezes mais, mas continua crescendo. Por isso que continua mais infinito. Entendeu a diferença disso aqui para isso aqui? Ó? Aqui eu estou olhando números específicos. Aqui eu estou olhando o comportamento da função quando o x cresce. Entendeu? Quando o x cresce, a função também cresce. Né? Então, se cresce, cresce, então o símbolo tem que ser o mesmo. Né? Se você olhar aqui para a nossa função, ó, qual é a imagem aqui do A? A imagem é 2, não é 2A? Qual é a imagem do 1? Não é 2? Qual é a imagem do 10? Não é 20? Qual é a imagem do 1000? Não é 2000? Então, quando o x cresce, o y também cresce. Não cresce? Mais que isso, ele cresce o dobro. Tá certo? Então, quando o x vai para infinito, o y também vai para infinito. Porque qual é o dobro de infinito? Me diga aí. Infinito. Infinito. Entendeu a ideia? E conseguiu compreender agora por que esse negócio não é limite? Sim, senhor, é porque tá mais genérico daquele jeito ali. Pois é, porque isso aqui é uma generalização para te saber do comportamento da função. Ó. Antes, quando eu estava olhando aqui, ó, quando eu disse o seguinte aqui, ó, quando o x se aproxima de zero pela direita, vai para mais infinito. Quando o x se aproxima de zero pela esquerda, também... Deixa eu tirar aqui o desenho, que está atrapalhando. Também vai para mais infinito. Quer dizer, que não importa se tu pegar valores próximos de zero à direita ou à esquerda. O comportamento da função é o mesmo, que é crescer. Entendeu?
Então, isso aqui não é limite, ele só direciona o teu pensamento para te saber o que acontece com o comportamento da função. As imagens de valores próximos de zero vão ser números cada vez maiores, tá certo? Se tu pegar a imagem de 0,1, é 100. Se tu pegar a imagem de menos 0,1, também é 100. Se tu pegar a imagem de menos 0,00, aliás, de menos 0,01, né, de 1 centésimo, a imagem é 10 mil. Se tu pegar de menos 1 centésimo, também é 10 mil. Só significa que quanto mais próximo de zero tu pegar o valor que tu quiser, a imagem dele vai ser cada vez maior. Entendeu? É isso que significa. Quanto mais próximo de zero tu pegar os valores de x, mais crescerão as imagens. Entendeu a ideia agora? Certo? Sim, senhor. Tá, então, quando eu coloco infinito aqui, ó, o pensamento é o mesmo. Eu estou querendo que o x cresça, né? Eu quero saber o que acontece quando o x cresce, entendeu? Aqui, ó. Quando eu pego x indo para infinito, eu estou dizendo assim, ó, eu quero fazer o x crescer. Quando eu fizer o x crescer, o que acontece com a função? Aí é só tu pegar valores do x crescendo. 1, 10, 1000, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9... né? E qual é o resultado? O y também cresceu, tá certo? Porque foi o dobro do x. Se o x está crescendo, com mais razão o y vai crescer, porque é o dobro, tá certo? Entendido agora? Então, conforme o x cresce, ó, isso aqui ó, é o comportamento do y. Por quê? Porque o f de x é o y. Qual o comportamento do y? É crescer também. Então, quando o x vai para mais infinito, o limite de 2x ou de x, tanto faz, né? Também vai para mais infinito. Entendeu a ideia agora? Sim, senhor. Tá. Aí, vamos olhar para o outro lado. Para menos infinito, qual é o limite? Quando o x tende a menos infinito. Primeiro, qual é o significado de menos infinito? Quer dizer que eu estou pegando valores aqui, ó. Estou pegando menos 1, estou pegando menos 10, estou pegando menos 10 ao cubo, que é 1000, né? Menos 1000, aliás. Estou pegando menos 1 milhão, menos 10 elevado a 6. Isso é menos 1 milhão. Menos 1 bilhão, menos 10 elevado a 9. Aí qual vai ser a imagem de menos 1? Menos 2. Qual vai ser a imagem de menos 10? Menos 20. Qual vai ser a imagem de menos 1000? Menos 2000. Qual a imagem de menos 1 milhão? Menos 2 milhões. Então, o que está acontecendo? Também está indo para menos infinito y. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Pois é, porque ó, a imagem desse ó, vai ser esse cara aqui, ó, que é menos 20. A imagem desse aqui ó, vai ser esse cara aqui, ó, que é menos 2000, entendeu? Tá indo, ó, se não tivesse o sinal, também estaria crescendo, né? Ó, mas só que tá indo para o lado dos negativos, então é menos infinito. Perfeito? Isso aqui, ó, é só a ideia de comportamento da função. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Então vamos seguir, né? Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Porque a função que a gente está vendo mesmo é a função f de x igual a x, né? Ó. Quando o x vai para mais infinito, o limite também vai para mais infinito. Ó. Aí, olha aí o comportamento aí. Ó. Quando o x vai para menos infinito, o limite também vai para menos infinito. Perfeito? Tá ok? Então, ó. Então, vamos olhar para essa aqui. Ó. Vamos voltar lá no gráfico aqui para essa aqui. Ó. Aqui, ó. Imagina que agora você quer fazer o contrário. Qual é o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x? Aí tu olha aqui, ó. De novo. Vamos começar sempre do 1. Qual é a imagem do 1? É 1. Qual é a imagem do 2? Meio. 0,5. Alguma dúvida? Qual é a imagem do 4? 0,25. 0,25. Agora imagina que em vez disso, eu pegasse aqui, ó, 1000. Qual é a imagem do 1000? É um número bem pequenininho aqui, né, ó, que é 0,001. Não é isso? Ou seja, conforme eu aumento o x, ó, então, conforme eu faço o x crescer,
os resultados vão ficando cada vez mais próximos de zero, não vão? Então, tu faz o x crescer, ó, e o resultado aqui, ó, os resultados, conforme tu faz o x crescer, vão ficando cada vez mais próximos do número zero. Não é verdade? Como Agora aqui, ó, isso aqui não é um número? isso. Então, isso é um limite. Perfeito? Então, se o resultado for número, aí é limite. Não importa se aqui é número ou a ideia de crescer para o lado dos positivos ou para o lado dos negativos, né? Porque eu também posso pensar do outro lado, ó. Colocar aqui do outro lado. Qual é o limite? Quando x vai para menos infinito de 1 sobre x. Entendeu? Apesar, isso aqui é comportamento do x. Eu quero saber o que acontece com a função quando eu faço o x ir para números negativos muito distantes do zero. Aqui, ó, números positivos muito distantes do zero. O que acontece? As imagens vão ficando cada vez mais próximas do zero. Aqui vai acontecer algo diferente? Hã? Hein, colegas? Quando eu olhar para o outro lado, vai acontecer algo diferente? Sim, vai tender ao menos infinito, né? Não, não vai acontecer nada de diferente. O x ele vai o tender a X zero. A mesma coisa. Vai Eu não tender vou a fazer zero. o x tender a zero, eu vou fazer o x ir para menos infinito. O que significa eu fazer? Vocês não estão entendendo coisa nenhuma. Ah, sim, perdão, Não professor. significa eu fazer vai o x ir para tender a zero. infinito, que eu vou escolher valores muito grandes para o x. O que significa muito grande assim, no eixo x, mais longe do zero. Quanto mais longe, melhor. Isso é que significa o x ir para mais infinito. Perfeito? Quando eu quero para menos infinito, a ideia é a mesma, só que para o lado esquerdo. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o menos 1. Qual a imagem do menos 1? Menos 1. Pegar aqui, ó, o 4, menos 4. Qual a imagem do menos 4? Menos 0,25. Qual a imagem do menos 10? Né? Você vai olhar aqui, ó, vai dar mais próximo aqui do zero, vai dar menos 0,1. E quanto mais distante do zero tu pegar o valor, menos 1.000, menos 10.000, menos 10 milhões, menos 100 bilhões, as imagens vão ficar cada vez mais próximas do zero, porque tu vai pegar 1 dividido por menos 10, né? Ó, pega assim, ó, 1 dividido por menos 10. Dá o quê? Né? 1 sobre x? Menos 0,1. Pega 1 dividido por menos 10 elevado a 6. Menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse número aqui não está mais próximo do zero do que esse, só que em vez de ser pelo lado dos positivos, é pelo lado dos negativos aqui no y, né? Pelo lado dos negativos aqui no y, aqui, ó. Pelo lado dos negativos, né? Tá certo? Tu faz o x se afastar do zero e o resultado vai ficar cada vez mais próximo do zero, mas pelo lado dos negativos. Assim como aqui no outro, ó, tu fazia o x se afastar do zero, mas os resultados, ó, ficavam cada vez mais próximos do zero pelo lado dos positivos. Perfeito? Então, ó, aqui também o limite é zero. Por quê? Está dando menos 0,1, menos 0. Quer dizer, se eu colocasse aqui menos 10 elevado a 15, o resultado daria menos 0, aí vírgula, 14 zeros e 1, que estaria bem mais próximo do zero. Então, está se aproximando do zero. Se aproxima do zero, o limite é zero, né? Lembra que às vezes dá igual, mas o limite é a ideia de proximidade, né? Se dá igual, ótimo. Está tão perto que a distância é zero, né? Está tão perto que a distância é zero, se for igual. Mas eu não quero que a distância seja zero. Pode até ser, fica até melhor, mas ela tem que ser tão pequena quanto eu quero. A distância entre a imagem desse cara e o zero é irrisória, não é? Então, o limite é zero. Perfeito? Entendido agora? Por que esse Sim, limite de sobre x, tanto para menos infinito quanto para mais infinito, vai dar o Professor? zero? Oi? Então, é errado eu falar que toda vez que for uma hipérbole, a interseção das assíntotas vai ser o limite? Claro que está completamente errado. Isso não, o limite não tem nada a ver com isso. Tá. Bom. Ó, o que acontece é o contrário. Se tu pegares aqui o limite
quem se aproxima do zero é o x. O x se aproxima do zero. Pela esquerda, deu o quê? Lembra quanto é que deu? Não é o contrário aqui? Um não é o contrário do outro? Tu faz o x ir para o negativo, né? Ser um número muito negativo aqui, ó. O x ir para cá, ó. E a imagem se aproxima cada vez de zero. Tu faz o x se aproximar de zero e a imagem fica cada vez mais negativa, para cá para baixo. Ela vai para cá para baixo quando tu faz o x se aproximar de zero pela esquerda. Né? Ó, vai para menos infinito. Mas é aqui no y que vai para menos infinito. Aqui, ó, quando tu faz o x para menos infinito, tá olhando o x ir para esse lado aqui, ó. Tá certo? Mesma coisa aqui pro outro lado do positivo, né? Ó. Quando tu faz o x para infinito, tá olhando o x ir para cá. Quando o x vai para cá, ó, o y se aproxima de zero. Tá aqui, ó. O x vai ficar cada vez mais próximo de zero. Quando tu faz o limite, quando o x tende a zero pela direita, de 1 sobre x, ó, o resultado é mais do infinito. O que é isso? Tu tá fazendo x, ó, aqui, ó, bem pertinho do zero. Tá pegando aqui o x, aqui, ó, na linha do x, pertinho de zero. A imagem desses caras, ó, vão ficando cada vez maiores. Por isso que o resultado é mais infinito. Entendeu a diferença entre um e o outro? Entendi. Tem que ver o que ele tá dizendo, né? O que está sendo pedido. Entendeu? E compreender isso é fundamental. Mas eu vou dar uma notícia boa para os senhores. Eu não vou cobrar isso agora, não. Tá? Aí tá aí, ó. O resumo do que eu estava falando. Alguma dúvida? Professor, Oi. a gente poderia afirmar que o limite sempre será um número irracional? Claro que não. Olha aqui. Esse número aqui que está aparecendo aqui, ele é irracional? Espera aí. Esse número aqui é irracional? Opa. Geralmente o objetivo é fazer o limite para apresentar o número inteiro. Né? Calma. Esse número aqui é irracional? Não. Então como é que o limite é sempre irracional? Se esse número aqui não é. Entendi. A gente achou um limite que dava 5, a gente achou um limite que dava 7. Nenhum é irracional. Não é? A gente achou um limite que dava 8. Nenhum era irracional, né? Pode ser que dê irracional. Na verdade, o limite pode dar qualquer número real. Entendeu? E, na verdade, o limite só é limite se der um número real. O limite pode não existir de várias formas. Uma delas, o limite à direita ser diferente do limite à esquerda. Isso é uma delas. Outra coisa, você calculou o limite, ó, e deu como esse aqui, ó, deu mais ou menos infinito. Isso quer dizer que o limite não existe. Mais e menos infinito é o comportamento desta função aqui, ó. Só quer dizer que quando o x se aproxima de zero pela direita, ela assume valores muito grandes, como a gente viu lá no gráfico, lembra? Assim como pela esquerda, deu valores muito negativos, né? Menos 1.000, menos 1 milhão, entendeu? Só quer dizer o comportamento da função. Limite é sempre número. Tá certo? É número. Qualquer número. Perfeito? Se o resultado der um número, então o limite existe. Se o resultado não der um número, é porque o limite não existe. Perfeito? Entendido. Professor, eu mesmo vou estar colocando os bois na frente da a carroça na frente dos bois agora, mas por que o limite não pode ser um número imaginário nesse caso? Pode sim. O limite pode ser um número imaginário, mas... Porque o senhor disse que seria um número real. Um número real, acho real. Que você falou. Sim, porque nós estamos estudando, tudo que nós estamos fazendo é em números reais. Se o nosso conjunto universo não fosse reais, fossem os complexos, aí o limite pode criar um limite que dê o i. Qual o problema? Então o limite também pode assumir os números complexos, entendido. Obrigado. Claro, a gente não está falando de complexo, está falando de reais. Você pode pegar um cálculo e fazer um cálculo lá nos complexos, entendeu? Só que o nosso cálculo é nos reais, aqui tudo é real. Entendeu? Aqui a gente consegue dizer, ó, esse mais infinito significa que a função cresce. Esse menos infinito significa que a função cresce. Tá certo? Nos complexos, existe essa ideia, mas não é assim tão simples. Entendeu? Por quê? Tu consegue saber quando dois números complexos, um é maior ou menor que o outro? Não necessariamente, não.
Não necessariamente não. Ou tu pode ou tu não pode. Não. Matemática não, Não, tem não, não. negócio de meio termo. Tu não consegue. Né? Se eu te falar assim, ó, eu tenho 2i e 1 mais i. Quem é maior? Não existe essa ideia. Você não consegue dizer quando, dado dois números complexos, quando um é menor ou menor que o outro. Tu consegue dizer que são iguais, mas maior ou menor tu não consegue, entendeu? Nos reais, não. Tu consegue dizer que é igual, que é maior, que é menor, entendeu? Que é positivo, que é negativo. Nos complexos não existe isso. Entendido a ideia? Por isso que nosso cálculo inicial é nos reais. Perfeito? Posso continuar? Pode sim, professor. Muito obrigado. Tá, vamos lá, então. Aí, olha aí. Então, aqui são a formalização, né? Ó. Se tu... Lembra do 2x? Se no 2x, quando o x tende a infinito, o limite de 2x é infinito, se for x elevado a um número natural, que não seja o zero, né? Porque se for zero, aqui vai dar 1. Aí o limite daria 1, né? Mas se for x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, vai ficar infinito ao quadrado, né? Quer dizer, não é infinito, lembra, infinito não é um número. Se você fizer o x crescer, quando você fizer uma potência desse número, né? Ó, se for 5, 5 elevado a n, vai dar um número muito maior que 5. Então, vai para mais infinito do mesmo jeito. Entendeu a ideia, né? Aí, se for menos infinito, x elevado a n, mas deu a mesma coisa? É possível isso? Hã? Sim, porque Sim, um número você elevado ao mostrou na quadrado hipótese. vai dar sempre positivo. Não, vocês não estão entendendo. Imagina o seguinte. Imagina essas duas funções aqui, ó. Imagina que uma função é x ao cubo e a outra função é x à quarta. Aí eu vou me perguntar assim, ó, quanto é o limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo? Essa é facílima, né, professor? Por quê? Se o x está crescendo muito, se eu pegar esses números e elevar ao cubo, vai crescer mais ainda, certo? Alguma dúvida? Certo. Que é o que diz aqui no item I, né? Agora vamos ver o outro. Qual é o limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo? Isso dá o quê? Menos infinito. Pois é, essa é a diferença. Você tem que saber isso, né? Por quê? Se você pegasse menos 10 aqui, ó, menos 10 ao cubo é menos 1000, não é? Tá certo? Né? Se você pegasse menos 1000 ao cubo, é menos 1 bilhão. Então tá indo para menos infinito, perfeito? Depende muito da função. Pois é. Então vamos ver o da outra agora. Qual é o limite de x à quarta quando x tende a mais infinito? Isso aqui não tem dúvida. Mais infinito. Não vou nem perguntar se entenderam. Agora esse outro aqui, ó. Dá o que esse aqui? Mais Dá infinito, mais também. infinito. Mais infinito, porque o expoente é... Pá. Se você pegar menos 10 e elevar à quarta, vai dar mais 10.000. Se você pegar menos 1000 e elevar à quarta, vai dar menos... Menos não, vai dar mais 1000 bilhões, não é isso? Então vai dar resultado sempre positivo. Então vai para mais infinito, entendeu? Então se o expoente for par, se for mais par ou ímpar, não importa. Se for mais infinito, o resultado é sempre mais infinito. Agora, se for menos infinito, se o expoente for ímpar, é menos infinito. E se o expoente for par, é mais infinito. Perfeito? Que é o que ele vai dizer aqui, ó. Se é x elevado a n, se o x vai para mais infinito, o resultado vai ser mais infinito com certeza. Se é x elevado a n, se for menos infinito, ó, se o expoente for par, né, significa 2p, ó, duas vezes o número natural sempre dá um número par, né? Ó. Então, se o expoente for par, o resultado é mais infinito. Agora, se o expoente for ímpar, ó, isso aqui é símbolo de número ímpar, 2p mais 1, né? Ó. O n, duas vezes qualquer número é par, mas somado com 1 ele fica ímpar, né? Ó. Tá certo? Então, ó, se o expoente for ímpar, o resultado é menos infinito. É só isso aqui, a formalização. Tá? Alguma dúvida aqui? Não, senhor. Então, eu vou lhe dizer como é que eu enxergo isso para eu ter resultado rápido, né? Se eu tenho infinito, infinito elevado a qualquer expoente, o resultado vai ser infinito.
Se for menos infinito, bom, se o expoente for par, mais infinito. Se o expoente for ímpar, menos infinito. Tá certo? Né? Aí, x tendendo para infinito. Infinito elevado a n, aqui vai dar infinito, como diz aqui, né? Ó. Aí, 1 sobre infinito vai se aproximar de zero, né? Ó. Então, toda vez que você pegar 1 e dividir por número muito grande, o resultado nunca vai dar zero, mas vai dar cada vez mais próximo de zero, como a gente já viu. Tanto para o lado dos positivos, como para o lado dos negativos. Tá certo? Entendido aqui tudo? Então, prosseguindo. Olha aí. Determine caso exista um limite abaixo. Alguma dúvida que esse aqui vai dar mais infinito? Hã? Vai dar mais infinito. Claro. Tu vai pegar menos infinito ao quadrado, vai dar mais infinito. Tu vai pegar um número muito grande e somar com 1, qual vai ser o resultado? Vai só aumentar o número, né? Perfeito? Então, ó, isso aqui é para vocês fazerem, tá certo? Ok? Então, ó, isso aqui tudo é exercíciozinho para vocês fazerem, tá ok? Tá? A resposta é dizer se vai ser para mais infinito ou menos infinito. Não, mas tem uns que vai dar número mesmo, tá? Tem uns que vai ser mais ou menos infinito, mas vai ter outros que vai dar limite